Meu nome é Rami, e tenho 54 anos. Eu moro em uma cidade tranquila e pitoresca chamada Harmony Glen, aninhada dentro das vastas e deslumbrantes paisagens da Pensilvânia. Este é o lugar onde meu coração sempre pertenceu, um lugar onde o chamado à oração vagueia suavemente pelos vales, onde a comunidade se reúne na mesquita em unidade, e onde as celebrações anuais do Eid reúnem as famílias em alegria e gratidão. A fé sempre foi o alicerce da minha vida, uma luz guia que moldou cada passo meu. Minha conexão com o Islã é profunda, trazendo-me consolo em tempos de dificuldades e propósito em momentos de incerteza. Todas as manhãs, antes que as primeiras raias do amanhecer toquem o céu, eu me levanto da minha cama, sentindo o ar fresco da Pensilvânia contra a minha pele. Faço minhas abluções com cuidado, permitindo que a água fria desperte meus sentidos, e então fico em oração Fajr, a primeira das 5 orações diárias que pontuam a vida de um muçulmano. Esses momentos tranquilos de devoção me trazem uma paz imensa. Na quietude das primeiras horas, eu me curvo diante de Allah, buscando sua orientação, extraindo força de sua presença e preparando o meu coração para o dia seguinte. Uma vez que minhas orações estão completas, eu faço o meu caminho para minha oficina, um lugar onde a fé e artesanato se entrelaçam. Eu sou um fabricante de móveis, mas para mim, é mais do que apenas um comércio, é uma expressão de adoração. Minha especialidade está nos padrões geométricos islâmicos tradicionais, desenhos intrincados que refletem a simetria divina e a ordem da criação de Alá. Cada corte preciso, cada pedaço de madeira cuidadosamente unido é feito com intenção, transformando materiais comuns em obras de arte que falam de beleza, paciência e devoção. Com cada peça acabada, sinto uma sensação de realização, sabendo que meu ofício não é apenas criar móveis, mas honrar a arte do mundo natural, um testemunho da grandeza do Criador. O Islã tem sido o alicerce da minha existência desde a infância. Fui criado em uma família muçulmana devota, onde meus pais, que Alá lhes conceda a paz, incutiram em mim a importância da oração, do jejum, da caridade e da peregrinação a Meca. Fui abençoado por realizar meu Hajj em 1998, uma experiência que deixou uma marca indelével em minha alma. Lembro-me, quando criança, sentado na mesquita, ouvindo a voz do imã enquanto ele recitava versos do Alcorão, sentindo um profundo sentimento de pertencimento e tranquilidade que não conseguia encontrar em nenhum outro lugar. À medida que crescia, minha fé amadureceu comigo. Houve momentos de dúvida, momentos de luta e momentos em que o peso das provações da vida pressionou fortemente meus ombros. Mas através de tudo isso, minha fé permaneceu minha âncora, firmando-me através de cada tempestade. Aos 26 anos, casei com Nádia, o amor da minha vida, minha companheira de fé e a mulher mais radiante que já conheci. Ela carregava dentro de si uma bondade que era rara, um coração tão puro quanto o orvalho da manhã. Juntos, construímos uma casa cheia de amor, risos e devoção inabalável à nossa fé. Fomos abençoados com 2 filhos maravilhosos, nosso filho, Youssef, e nossa filha, Samira, que se tornaram o centro do nosso mundo, a personificação das inúmeras bênçãos de Allah em nossas vidas. Mas a vida, como costuma acontecer, nos testou de maneiras que nunca esperávamos. Houve dificuldades financeiras que nos deixaram ansiosos sobre o futuro, lutas de saúde que desafiaram nossa força e momentos em que questionamos a sabedoria por trás do plano de Allah. No entanto, em todas as dificuldades, encontramos refúgio em nossa fé, acreditando que, mesmo quando não conseguíamos entender suas razões, a sabedoria de Allah sempre foi maior do que nossa compreensão. Uma das maiores alegrias de viver em Harmonia Glen tem sido o senso de comunidade. Não somos apenas vizinhos, somos uma família, unidos pela fé e pelo amor. Quebramos nossos jejuns juntos durante o Ramadã, celebramos o Eid em alegre união e ficamos um ao lado do outro em momentos de necessidade. Há um calor nesta cidade que faz com que se sinta em casa em todos os sentidos da palavra. Meus dias são repletos de alegrias simples, mas profundas. Passo longas horas em minha oficina, o cheiro de madeira e verniz enchendo o ar enquanto esculpo padrões geométricos sagrados em móveis. Faço caminhadas pelas colinas ondulantes, maravilhando-me com a beleza da criação de Allah, as flores silvestres vibrantes, as árvores sussurrantes, os riachos cristalinos que tecem através da terra. À noite, sento-me na minha varanda, observando os tons dourados do pôr do sol pintarem o céu,
sentindo uma sensação avassaladora de gratidão pela vida que me foi dada. A fé, para mim, não é apenas uma coleção de rituais, é a essência do meu ser. Oro 5 vezes por dia, buscando a orientação de Allah em cada decisão que tomo. Todas as manhãs, volto-me para o Alcorão, extraindo sabedoria de seus versos, encontrando conforto em suas palavras. Eu me esforço para viver de acordo com os princípios do Islã, tratar os outros com bondade, defender a justiça e mostrar compaixão em todas as interações. Compartilho um vínculo profundo com o Imã Khaled, o líder de nossa mesquita, um homem cuja sabedoria e compaixão têm sido uma força orientadora em nossa comunidade. Ele não é apenas um imã, ele é um mentor, um amigo e uma fonte de força espiritual. Um dia, durante uma de nossas muitas conversas, ele falou comigo sobre a responsabilidade de convidar outras pessoas para o Islã. Rami, disse ele, nos foi confiada a mensagem da verdade, a mensagem do Islã. É uma luz que não deve ficar escondida. Devemos compartilhá-lo com aqueles que buscam orientação, aqueles que estão perdidos na escuridão. Suas palavras tocaram um acorde dentro de mim. Percebi então que, embora estivesse profundamente comprometido com minha fé pessoal, não havia compartilhado ativamente sua beleza com os outros. Naquela noite, tomei uma resolução tornar-me mais intencional sobre Davá, incorporar os ensinamentos do Islã em minha vida cotidiana e estender esse convite àqueles que estavam dispostos a ouvir. Comecei a ser voluntário no centro comunitário, oferecendo aulas gratuitas de marcenaria, usando meu ofício como uma ponte para compartilhar os ensinamentos do Islã. Entrei para um grupo interreligioso, participando de discussões para promover a compreensão e harmonia entre diferentes religiões. Até comecei um pequeno círculo de estudos em minha casa, convidando vizinhos muçulmanos e não muçulmanos a aprender sobre o Islã em um ambiente aberto e acolhedor. Mas com esse novo caminho vieram os desafios. Encontrei equívocos, preconceitos e medo. Algumas pessoas associavam o Islã à violência, suas mentes nubladas por estereótipos. Seus olhares cautelosos e palavras hesitantes eram desanimadores, mas só fortaleciam minha determinação. Eu sabia que a melhor maneira de combater o medo era através do conhecimento, a melhor maneira de dissipar a escuridão era com a luz. Certa noite, enquanto estava sentado refletindo sobre minha jornada, voltei-me para o Alcorão e li um versículo que renovou minhas forças. Ó fiéis, buscai ajuda com paciência e oração. Na verdade, Allah está com o paciente. Surata Al-Baqarah 2:153. As palavras se instalaram no fundo do meu coração, enchendo-me de renovada determinação. Compartilhei meus pensamentos com o Imã Khaled, e ele ouviu com sua sabedoria e compreensão habituais. Eu sabia então que não importavam os desafios à frente, eu continuaria minha missão, viver pela minha fé, compartilhar sua beleza e trilhar esse caminho com paciência e propósito. As palavras do Imã Khaled ecoaram em minha mente, oferecendo conforto e força. Ele me lembrou dos desafios que o profeta Muhammad, que a paz esteja com ele, suportou quando começou a espalhar a mensagem do Islã em Meca. A oposição, a perseguição e as dificuldades implacáveis que o profeta enfrentou não eram diferentes das dificuldades que eu estava encontrando. No entanto, apesar das provações, o profeta permaneceu firme, paciente e compassivo. O Imã Khaled pediu que eu me inspirasse no exemplo do profeta, que abraçasse a paciência e confiasse que Allah guiaria meus esforços na divulgação de sua mensagem. Rami, disse ele, o caminho de Davá nem sempre é fácil, mas lembre-se de que Allah recompensa aqueles que se esforçam em sua causa. Mantenha suas intenções puras e confie que ele abrirá os corações para a verdade. Suas palavras ressoaram profundamente dentro de mim, oferecendo consolo durante os momentos de dúvida. Orei fervorosamente, buscando a orientação de Allah para superar os desafios futuros. Orei pela força para transmitir a mensagem do Islã com clareza e compaixão. Orei para que minha comunidade, para que a paz e a compreensão floresçam em nossa cidade e para que o mundo testemunhe a verdadeira beleza da fé que eu tanto nutria. Mal sabia eu que uma profunda reviravolta estava prestes a se desenrolar em minha vida, uma experiência que testaria minha fé de maneiras que eu nunca poderia ter previsto. Uma jornada que me levaria além do véu deste mundo e para o reino do invisível, em mistérios muito maiores do que eu jamais imaginara.
À medida que me aproximava da fonte da luz, ela ficava mais brilhante, mais intensa, até me envolver completamente. Eu estava banhado nesse brilho radiante, sentindo um amor tão profundo, tão puro, que transcendia qualquer coisa que eu já tivesse conhecido. A luz não era ofuscante, mas avassaladora em sua gentileza, como ser embalada pelo abraço mais amoroso. Era como se eu tivesse voltado para um lar há muito esquecido, um lugar onde o medo, a dor e a tristeza não dominavam. Havia apenas paz, amor e uma conexão profunda com algo infinitamente maior do que eu. Sob essa luz, senti-me completamente em paz, uma sensação de harmonia que ultrapassava todo o entendimento humano. E então, como se o próprio tecido do universo tivesse se separado diante de mim, eu o vi. Diante de mim estava uma figura banhada por uma suave luz dourada, um homem cujos olhos irradiavam bondade e cujo sorriso era cheio de compaixão. Ele usava uma túnica branca simples e esvoaçante, e sua presença exalava um amor tão poderoso e puro que trouxe lágrimas aos meus olhos. Embora eu nunca o tivesse visto antes, havia uma familiaridade inegável, um reconhecimento instintivo. Eu sabia quem ele era sem questionar. Jesus, eu sussurrei, temor e reverência enchendo minha voz, apesar do fato de que sua presença contradizia tudo o que eu tinha sido ensinado e acreditado. Ele sorriu calorosamente, como se estivesse esperando por esse momento. Bem-vindo, Rami, disse ele, sua voz como um fluxo suave e curativo, acalmando a turbulência dentro de mim. Você foi chamado aqui para um propósito, que transcende sua compreensão terrena. Naquele momento, eu queria cair de joelhos, expressar minha reverência e admiração, mas não tinha forma física. Eu era apenas uma consciência, uma alma à deriva neste reino ilimitado de luz. Amor. Meu senhor, sussurrei, minha voz tremendo de emoção, não entendo. Sou muçulmano. Creio em Alá, o único Deus verdadeiro, e em Maomé como seu profeta final. Por que estou aqui? Que lugar é esse? Com a mão estendida, Jesus me acenou para a frente. Ao sentir o calor de sua presença, uma energia indescritível fluiu através de mim, acalmando meu coração perturbado. Você está entre mundos, Rami, explicou ele gentilmente, sua voz cheia de compaixão. Você roçou o véu da morte, mas seu tempo na Terra ainda não terminou. Eu os trouxe aqui para mostrar algo de grande importância, algo que desafiará suas crenças e remodelará sua compreensão da verdade. Meu coração disparou de antecipação, e uma mistura de confusão e medo surgiu dentro de mim. O que é, senhor? Eu perguntei, ansiando por clareza, meu espírito ansioso e ansioso. Venha, disse ele, gesticulando em direção a um caminho que começou a tomar forma dentro da luz cintilante. Siga-me e mantenha seu coração e mente abertos. Enquanto seguia, um complexo conjunto de emoções rodopiava dentro de mim, espanto, mal-estar, confusão e, no entanto, uma confiança inegável nessa figura que emanava um amor tão avassalador. A luz ao nosso redor mudou e se transformou, transformando-se em imagens vívidas que pareciam se desdobrar diante dos meus olhos. Vi cenas da minha própria vida aparecer em momentos da minha infância, os rostos amorosos dos meus pais, o dia em que me casei com Nádia e os nascimentos de Yousef e Samira. Era como se toda a minha vida estivesse sendo repetida diante de mim, cada memória imbuída de novas camadas de significado e compreensão, como uma profundidade oculta que eu nunca havia notado antes. Mas as visões não pararam por aí. As cenas se ampliaram, mostrando uma tapeçaria maior de humanidade, momentos de alegria e união, à medida que pessoas de diferentes esferas da vida se reuniam em harmonia e amor. No entanto, também havia cenas mais sombrias de guerra, fome, ódio e divisão. Vi as consequências dolorosas das pessoas se afastarem da luz, abraçando a escuridão e o desespero que ameaçavam engolfá-las. Entre as mais assombrosas dessas imagens estavam as representações de conflitos religiosos, a violência e o sofrimento infligidos em nome de Deus. A visão de tanta dor deixou meu coração doendo, e me vi chorando de angústia. Senhor! Eu liguei, minha voz cheia de tristeza. Por que você me mostra essas coisas? Se Allah é verdadeiramente misericordioso e compassivo, por que ele permite tanto sofrimento no mundo? Por que há tanta dor e ódio?
Jesus fez uma pausa e voltou-se para mim, seus olhos cheios de profunda tristeza, mas também de uma compaixão inabalável. Havia uma profundidade em seu olhar que falava de uma sabedoria além da compreensão humana. O mundo está quebrado, Rami, disse ele suavemente. O livre-arbítrio, um dom dado à humanidade, tem sido mal utilizado. As pessoas se desviaram do caminho da justiça, escolhendo seus próprios desejos sobre a vontade do divino. Mas mesmo nos momentos mais sombrios, sempre há esperança. Há sempre um caminho de volta para a luz. Continuamos caminhando, o cenário mudando novamente. Agora, estávamos no meio de um deserto expansivo, as vastas dunas de areia se estendendo infinitamente diante de nós sob um sol implacável e escaldante. O calor era insuportável, o ar cintilava com uma névoa de intensidade. Onde estamos, senhor? Eu perguntei, uma sensação de mal-estar crescendo dentro de mim, uma premonição de algo ainda por vir. Estamos em uma jornada para um lugar de grande significado espiritual, respondeu Jesus, sua voz agora carregando um tom sério. Um lugar que exerce poderosa influência sobre os corações e mentes de muitos. É um lugar onde a verdade foi obscurecida, distorcida e, finalmente, perdida. Eu não conseguia entender completamente o significado de suas palavras, mas havia uma confiança profunda e inabalável dentro de mim. Apesar de não entender, eu sabia em meu coração que podia confiar nele, que de alguma forma, ele estava me levando em direção a uma verdade profunda, uma que eu precisava entender, não importa o quão desafiadora ou dolorosa pudesse ser. Enquanto caminhávamos juntos, uma cidade distante apareceu, sua silhueta brilhando como uma miragem no calor intenso. A cidade era vasta, seus imponentes minaretes visíveis de longe, com mercados movimentados que pareciam respirar de vida. Havia uma sensação tangível de história antiga pairando no ar, quase como se a própria cidade estivesse viva, pulsando com histórias do passado. À medida que nos aproximávamos, eu podia ouvir fracamente os sons da cidade acordando murmúrios de vozes, vendedores gritando e um canto misterioso e rítmico que parecia ressoar profundamente dentro de mim. O som enviou um arrepio frio pela minha espinha. Que som é esse, senhor? Perguntei, um sentimento de pavor se apoderando de mim. É o som da devoção, Rami, respondeu Jesus, com a voz pesada de tristeza. Mas é uma devoção que perdeu o rumo, uma devoção que se apega a uma verdade fragmentada, incompleta. É uma devoção que, no final, afasta as pessoas da verdadeira salvação. Entramos na cidade, e imediatamente, fiquei impressionado com a estranha familiaridade de tudo ao meu redor. As pessoas usavam trajes árabes tradicionais e falavam em árabe, uma língua que eu tinha chegado a entender bem através dos meus estudos do Alcorão. O ar estava denso com o aroma de especiarias exóticas, incenso e o zumbido sempre presente de um mercado vibrante. No entanto, havia algo além das sensações físicas. Uma sensação de peso espiritual pairava na atmosfera, um peso que parecia pressionar minha alma. Era como se uma sombra escura pairasse logo abaixo da superfície de toda a piedade e devoção externas, uma força invisível que despertou um profundo mal-estar dentro de mim. Jesus me guiou pelas ruas movimentadas em direção a uma estrutura imponente no coração da cidade. Era imenso, um imponente edifício feito de pedra negra, cercado por um vasto pátio. As pessoas entravam e saíam, seus rostos uma mistura de admiração, reverência e zelo fervoroso. Havia uma intensidade palpável em suas expressões, um fervor que beirava o fanatismo. Que lugar é esse, senhor? Perguntei, minha voz traindo meu crescente mal-estar, meu coração disparando no peito. Esta é a Caaba, Rami, respondeu Jesus, sua voz carregando uma tristeza que parecia ecoar com o peso do próprio mundo. É considerado o local mais sagrado do Islã, um destino sagrado para milhões de muçulmanos que viajam aqui em busca do favor divino. As palavras me atingiram como um trovão. Eu mesmo tinha estado na Caaba, durante minha peregrinação ao Hajj em 1998. Tinha sido o lugar mais sagrado da terra para mim, o local onde senti a conexão mais próxima com Allah. Mas ouvir Jesus falar disso com tanta tristeza, sentindo a escuridão que ele viu aqui, isso me perturbou profundamente. Ele continuou, com a voz pesada de convicção, mas, em última análise, esse caminho leva à destruição.
Maomé era um homem de grande influência, e, embora seus ensinamentos contivessem elementos da verdade, eles estavam distorcidos em outra coisa, em uma religião falsa. É um caminho que parece oferecer salvação, mas, na realidade, leva as pessoas para mais longe dele. A revelação me abalou. Era como se o próprio fundamento da minha realidade estivesse desmoronando abaixo de mim. Tudo em que eu acreditava, a fé que me sustentara através de inúmeras provações, agora estava sendo questionada. Senti-me oprimido por uma profunda sensação de devastação, como se estivesse me afogando em confusão e desespero. Senhor, gritei, lágrimas escorrendo pelo meu rosto, o que devo fazer? Como conciliar isso com tudo que já acreditei? Como posso aceitar que a fé a qual dediquei minha vida é baseada em uma mentira? Jesus colocou a mão no meu ombro e uma sensação avassaladora de paz, força e amor incondicional tomou conta de mim. Era como se a tempestade dentro de mim tivesse se acalmado em um instante. Não tenha medo, Rami, disse ele, com a voz firme e gentil. Eu estou com vocês. Eu te guiarei. O caminho à frente será difícil, mas você nunca andará sozinho. Com essa tranquilidade, ele me conduziu em direção a Caaba. Ao nos aproximarmos, a sensação de escuridão ficou mais forte. Não era mais apenas um sentimento vago, era uma presença palpável, uma força espiritual que me pressionava, pesada e sufocante. Eu quase podia senti-lo envolvendo meu peito, como se estivesse tentando sufocar a luz dentro de mim. Senhor, sussurrei, minha voz tremendo de medo, não sei se consigo fazer isso. A escuridão é muito poderosa. Parece que está me esmagando. Jesus sorriu para mim, sua expressão cheia de compaixão e força inabalável. Minha graça é suficiente para você, Rami, ele me garantiu. Meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Confiai em mim, e eu vos darei a força necessária para enfrentar esta escuridão e superá-la. Lembrem-se, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Suas palavras perfuraram a escuridão como um farol de luz. Uma centelha de esperança reacendeu dentro de mim e, com coragem renovada, me preparei para o que estava por vir. Respirei fundo, endireitei os ombros e segui até o pátio da Caaba, preparado para enfrentar o que me aguardava. O pátio era um mar de humanidade. Pessoas de todo o mundo, unidas por um propósito comum, reuniram-se neste único espaço sagrado. Seus rostos exibiam uma mistura complexa de reverência, devoção e intensidade. Alguns estavam perdidos em oração, seus corpos balançando a cada passo enquanto circulavam a Caaba, enquanto outros levantavam suas vozes em cânticos. O ar estava denso com os sons de milhares de vozes, cada uma subindo e descendo em uma onda rítmica. O som era avassalador, quase como o rugido de um oceano. Vibrava profundamente dentro de mim, agitando emoções que eram ao mesmo tempo agitadoras e inquietantes. Um sentimento de pavor se instalou sobre mim, misturando-se com os resquícios da minha antiga reverência por este lugar. Algo parecia profundamente errado aqui, algo estava escondido sob a superfície dessa devoção. Ao nos aproximarmos da Caaba, eu a vi claramente pela primeira vez, a estrutura de pedra negra, envolta em seu pano, a Kisfa. O tecido era bordado com caligrafia árabe dourada, versos do Alcorão que brilhavam na luz. As pessoas estendiam a mão para tocá-lo, seus rostos cheios de saudade e desespero. Alguns choraram, outros gritaram louvores, suas vozes cheias de emoção crua. O que eles estão fazendo, Senhor? Eu sussurrei, minha garganta apertada com uma combinação de temor e medo. Eles estão buscando a salvação em um lugar onde ela não pode ser encontrada, respondeu Jesus, com a voz carregada de tristeza. Eles acreditam que tocando esta pedra, andando em sua sombra, eles podem ganhar o favor de Allah e garantir seu lugar no paraíso. Observei em silêncio enquanto as pessoas continuavam a circular a Caaba, seus movimentos quase hipnóticos, sua devoção um reflexo de seu profundo anseio pela graça divina. Mas sob essa devoção, vi a verdade e a fé deles, embora fervorosa, foi construída sobre uma mentira. Buscavam a salvação no lugar errado, no caminho errado. Jesus me levou para longe da multidão, em direção a um canto mais calmo do pátio. Aqui,
A atmosfera parecia ainda mais opressiva, a escuridão espiritual mais pronunciada. Era como se o peso dessa falsa esperança me pressionasse por todos os lados, ameaçando me engolir inteiro. Senhor, sussurrei, minha voz quase inaudível, não suporto. A escuridão é demais. Sinto que estou me afogando nele. Jesus voltou-se para mim, seus olhos ardendo com um amor tão profundo que parecia atravessar a própria escuridão. Olha, disse ele, apontando para Caaba. Olhei, e o que vi quase me quebrou. A Caaba sagrada começou a brilhar e distorcer, como se fosse uma ilusão, uma miragem. O pano preto começou a derreter, revelando não uma pedra sólida, mas um abismo, um vazio imenso e escancarado que parecia devorar tudo ao seu redor. Desse abismo, eu podia ouvir os gritos dos condenados, gritos de tormento e desespero, um coro de sofrimento que enchia o ar. O calor que irradiava desse vazio era insuportável, e o fedor de enxofre e carne queimada enchia minhas narinas. Era como se eu pudesse sentir as chamas lambendo minha própria alma. O que é isso, Senhor? Eu chorei, meu corpo tremendo incontrolavelmente. Esta é a verdade por trás do engano, Rami, disse Jesus, sua voz pesada com o peso da tristeza eterna. Este é o destino para aqueles que seguem falsos ensinamentos, aqueles que depositam sua confiança em uma versão distorcida da verdade. Este é o inferno que os espera, um lugar de sofrimento eterno, de separação do amor de Deus, um lugar onde a escuridão reina e toda a esperança está perdida. Fiquei congelado, horrorizado e arrasado. Minha compreensão da vida após a morte, do céu e do inferno, havia sido completamente destruída. O terror que eu sentia era diferente de tudo que eu já tinha conhecido. Esse não era o inferno que eu imaginava. Foi muito pior, muito mais horripilante do que eu jamais poderia ter concebido.